O PT descobriu que o problema do Lula é o Lula. Brasilinas e brasilinos, o PT entrou oficialmente na fase 5 do luto eleitoral, a fase científica. Porque agora o partido decidiu encomendar pesquisas para entender o motivo da queda na aprovação do Lula desde dezembro. Olha que coisa linda. O Brasil inteiro vendo inflação, imposto, escândalo, INSS, banco quebrando, filho investigado. E o PT olhando para tudo isso e falando: precisamos de mais dados. É tipo o capitão do Titanic depois do iceberg dizendo: vamos contratar um instituto para entender por que entrou água no navio. Dentro do partido, alguns dirigentes já levantaram uma hipótese revolucionária. Presta atenção na genialidade. Pode haver um cansaço da população em relação à figura do Lula. Cansaço. O brasileiro não está revoltado, não está frustrado, não está quebrado. Está cansado. Stalinácio virou aquele tio do churrasco que conta a mesma história desde 1989. Todo Natal ele começa: companheiros, quando eu fundei o sindicato. E todo mundo: meu Deus, alguém desliga o disjuntor. E aí vem a solução petista. Um dirigente receitou: se for cansaço, vamos combater com novidades e inovações. Novidades? O PT prometendo inovação em 2026 é igual o Windows XP prometendo atualização de segurança. Meu amigo, o produto tem 40 anos de mercado. Não é campanha eleitoral, é relançamento de série cancelada pela audiência. O calcanhar de Aquiles? O Planalto já admite. O grande problema continua sendo os evangélicos. Isso não é novidade. É o chefão final que o Lula nunca conseguiu derrotar. Tipo videogame antigo. Ele passa sindicatos, passa universidades, passa artistas, mas chega na fase evangélicos, level impossible. Game over. Nós precisamos mostrar para o empresário que é melhor ter um cinema do que ele vender a sala para uma igreja qualquer. Eu não tenho cara de demônio, mas eu quero que ele me respeite, como se eu fosse. Porque um cidadão que vai conversar com a Suprema Corte e dizer: eu fui lá rezar o Pai Nosso, sabe, não tem sentido. As pesquisas da semana passada mostram o Gambá do Guarujá estagnado e Flávio crescendo. E junto veio aquela dor de cabeça eterna do Planalto. Rejeição altíssima entre evangélicos. E vem mais Datafolha aí. E dentro do governo ninguém espera milagre. Principalmente depois do desfile da Acadêmicos de Niterói, que foi considerado desastroso até dentro do PT. Quando o Sidemônio Palmeira acha algo desastroso, meu amigo, é porque passou do limite do bom gosto. Canuto, um cristão pode votar no Lula? Olha, um verdadeiro cristão, eu acredito que não. Uma rejeição indestrutível. Essa rejeição é praticamente blindada. Desde 2022 está lá, intacta, imune, mais resistente que vilão da Marvel que volta em 3 filmes diferentes. Os evangélicos já são 26,9% da população, mas tem mobilização muito maior. Porque, diferente de militância universitária, eles acordam cedo. Na última Quest, que é super petista, 61% dos evangélicos desaprovam Lula. E pior, o número piorou desde o começo do governo. Ou seja, quanto mais o Gambá do Guarujá governa, menos convence. É o relacionamento que piora depois que o casal vai morar junto. O PT tentou tudo. Recebeu líderes evangélicos no Planalto, fez cerimônia do Dia Nacional do Gospel, pastor orando, foto, abraço, aleluia institucional. Indicou Jorge Messias para o STF, o evangélico na teoria. Porque todo mundo sabe, a única religião de petista é o petismo. O único Deus é o Lula. O resto é liturgia eleitoral. Resultado, fracasso total. Porque evangélico não é bobo. Lula posando de evangélico é igual o Bolsonaro colocando peruca azul e dizendo que virou atriz não binária lacradora da Globo. Ninguém compra. Nem no multiverso da loucura. E quando até jornalista da Globo começa a admitir, é porque o incêndio já chegou na cozinha. Lauro Jardim foi à CBN e soltou: crescimento de Flávio Bolsonaro acende alerta no Planalto. Rejeição evangélica é obstáculo central. Quadro é difícil de reverter. Milton, na semana passada foram publicadas algumas pesquisas revelando que o Lula está estagnado, em queda, e o Flávio Bolsonaro crescendo. O governo naturalmente se preocupou, embora isso tenha apenas tornado público
um fato que o governo já sabia, porque o governo tem pesquisas internas que estão em linha com esses resultados. Mas, Milton, se isso era novidade da pesquisa para a população em geral, um outro tópico dessa pesquisa, das pesquisas, era uma repetição de uma dor de cabeça constante para o Palácio do Planalto, que é a seguinte: essas pesquisas mostraram que a rejeição ao Lula entre os evangélicos manteve-se em patamares altos. Por isso o governo trabalha hoje com uma certeza em relação à campanha eleitoral desse ano. O calcanhar de Aquiles do Lula continua sendo os evangélicos, e esse tema foi discutido novamente no Palácio do Planalto nos últimos dias. Nessa quinta-feira, Milton Cássia, vai ser divulgada uma nova rodada de pesquisas, dessa vez do Datafolha, e entre os assessores do Lula, ninguém duvida da manutenção desse quadro ruim para o Lula. Ainda mais depois do desfile da Acadêmicos de Niterói no Carnaval, desfile que tinha uma ala ironizando a família conservadora, foi considerado desastroso pelo ministro Sidônio Palmeira e por integrantes da alta cúpula do PT, como o próprio presidente do partido, o Edinho Silva. Foi mais um motivo para deteriorar a já atritada relação do Lula com os evangélicos. Essa vulnerabilidade do Lula, Milton, é antiga, e até hoje o governo não conseguiu superar. Essa vulnerabilidade já se apresentava assim na eleição passada e se manteve intocada, praticamente intocada nos últimos 4 anos. Eu recolhi 2 números, Milton Cássia, de 2 pesquisas da Quest, para que o ouvinte possa entender melhor como é que isso pode ser traduzido de modo mais concreto. Vamos lá. Na última Quest de fevereiro, 61% dos evangélicos declararam desaprovar o governo, contra 34% que disseram aprovar. No início do governo, em abril de 2023, ou seja, meses depois do Lula ter começado esse terceiro mandato, a mesma Quest apurou que 55% desaprovavam o governo e 44% aprovavam. Quer dizer, apesar das diversas tentativas de aproximação do PT com o meio evangélico, o resultado é frustrante para o partido, para o Lula, nada saiu do lugar. Eu lembro aqui que o Lula recebeu várias vezes líderes evangélicos no Palácio do Planalto. O Lula já indicou um evangélico, Jorge Messias, para o Supremo. O Lula já discursou internamente no PT um sem número de vezes, pedindo que essa aproximação tem que ser feita, mas o fato concreto é que em 4 anos o PT e o governo não conseguiram a fórmula de diminuir essa rejeição. E ela é vital para a vitória do Lula em outubro. Bom, para terminar, Milton e Cássia, dá para dizer que 2 coisas são certeza em relação a esse assunto. A primeira é que o Lula e o PT ainda não encontraram o modo de se aproximar dos evangélicos. E a segunda certeza é que o Lula e o PT vão continuar tentando essa aproximação na campanha, porque, em parte, a reeleição do Lula depende disso. Traduzindo, pânico instalado. A narrativa de eleição tranquila morreu. Virou plebiscito, sistema versus campo conservador. E isso assusta. Porque plebiscito não depende de marketing, depende de humor popular. E o humor popular hoje tá mais para filme do Coringa do que propaganda do governo. E aí vieram as manifestações. A Avenida Paulista lotada ontem. E aquilo ali deve ter dado arrepios no Lula. Porque manifestação de direita é diferente. Não é ônibus sindical, não é pão com mortadela, é espontâneo. Tem divergência, tem briga interna e justamente por isso funciona. Porque liberdade inclui discordar. A direita não é coral ensaiado, é banda de garagem. Cada um toca um instrumento diferente, mas o barulho chega longe.
Por isso Nicolas faz sucesso, espontaneidade. Enquanto a esquerda parece reunião de condomínio ideológico. A direita ainda pode melhorar? Pode, mas existe capilaridade, existe penetração social, liberdade, propriedade, responsabilidade, ideias simples. Enquanto o governo Lula oferece decreto e narrativa. E o objetivo é claro, tirar essa corja imunda do poder. E sim, críticas internas não são ataques, são aperfeiçoamento, algo impossível num partido onde discordar vira heresia. E aí entra Flávio Bolsonaro. Meu amigo Flávio. Pré-candidato, vídeo caminhando até a Paulista ao lado de Romeu Zema. É a segunda. Na outra. Eu cortar essa próxima. Cena cuidadosamente montada. Política é cinema. E aquilo ali foi enquadramento eleitoral. A câmera mostrando Flávio e Zema o tempo inteiro. Pastor Malafaia e Nicolas atrás, mas o foco era outro. A mensagem é clara. Vice em construção. Zema aparece como parceiro natural. A revista Cruzoé já o chamou de o anti-Lula. E dentro da campanha cresce o sentimento. Zema seria o vice ideal. Antes cogitaram Ciro Nogueira, mas os trackings mostraram rejeição proibitiva. Em política, isso significa nem com reza forte. Então Nogueira vai para o núcleo político e Zema ganha espaço, porque agrega duas coisas fundamentais: Minas Gerais e imagem de gestor. E eleição presidencial se decide no Sudeste. Simples assim. Flávio nunca foi inicialmente o candidato dos sonhos. Era escolha pragmática. Objetivo inicial: unificar a direita, eliminar alternativas paralelas, evitar divisão do espólio político de Bolsonaro. Até Michele surgiu no radar, mas Jair fez um movimento final, marcou o território familiar. Fim da discussão. Enquanto Lula se enfraquece, Flávio cresce. E cresce jogando parado, sem polêmica, sem ruído, deixando o governo apanhar sozinho. Estratégia clássica, tipo o Rocky Balboa deixando o adversário cansar. O azarão vai ganhando musculatura e começa a parecer competitivo. A unção de Flávio, com bênção pública de Tarcísio, foi engolida com lágrimas pelo bolsonarismo sem Bolsonaro, que é basicamente um quadrado redondo ideológico. E também pela Faria Lima liberaloide, porque Flávio nunca foi o favorito deles, mas tem algo decisivo: votos. E na política manda quem tem voto, não quem tem planilha Excel. Flávio absorveu o eleitorado bolsonarista, mesmo não sendo o favorito emocional, mas era o disponível, o viável, o Bolsonaro arejado, com trânsito no Congresso, vacinado, versão moderada do produto original. Perfeito para indecisos num cenário plebiscitário. Lula tem a máquina, mas acumula problemas. Caso master, conexões políticas, desgaste ligado ao STF e, na cabeça do eleitor, STF e governo viraram um pacote combo. Some, desfile desastroso no carnaval, investigação do Lulinha, quebra de sigilo, escândalo do INSS. É a receita perfeita para a crise de popularidade. Enquanto o Lula tenta entender por que caiu, Flávio cresce sem esforço. O candidato que nasceu forçado, o azarão, vai ganhando corpo, musculatura, presença e começa a disputar seriamente a cadeira que já foi ocupada pelo pai. E talvez essa seja a maior ironia de todas. O PT procurando explicação sociológica quando o problema é simples. O eleitor não mudou, o país mudou. E talvez, o Brasil só esteja fazendo aquilo que todo público faz quando a série perde qualidade: troca de canal. No fim das contas, o Lula tá igualzinho ao pica-pau no inverno. Passou anos comendo a comida dos vizinhos, rindo deles, e agora bate na porta dos evangélicos esperando voto, torcendo para não receber só um bolo de gelo eleitoral. Mas o gelo tá aí. E já tá deixando o Lula tremendo.